Atividade 2. Poder, Estado e instituições. Aula 12.2. Conteúdo: o Brasil sob a ditadura militar. Habilidade: analisar os fatores que levaram ao fim do período militar e uma reabertura lenta, gradual e segura da democracia no Brasil. Muito bem, gente, muito boa noite. Estamos de volta agora para a nossa segunda aula desta noite. Mais uma vez, eu com vocês, é um prazer estar com todos vocês neste momento, professor Eduardo Gomes. E para a gente não perder tempo, vamos passar agora a aprender a aprender. Muito bem, como vocês puderam observar na nossa aula de hoje, na primeira aula aí ministrada pelo professor Artemison, nós acabamos abordando o período do regime ali da ditadura civil-militar. Ora, por que período civil-militar? Porque houve um golpe no Brasil, implementado aí, idealizado pelos militares. Esse é o principal objetivo, para que a gente possa investigar, problematizar e discutir na aula de hoje. Até um primeiro momento, vocês viram aí alguns presidentes militares que passaram pelo poder, até meados ali do início da década de 70. Vimos o Castelo Branco, o próprio Arthur da Costa e Silva, e por conseguinte o Emílio Garrastazu Médici. De agora em diante, nós vamos evidenciar os dois últimos presidentes desse regime, que foi o Ernesto Geisel e o João Figueiredo. Para que a gente entre no clima desse novo presidente militar, eu preparei aqui para vocês um vídeo para que a gente possa conhecê-lo de uma maneira mais específica, e na volta eu farei os apontamentos. Vamos lá. Distensão gradual, segura e muito lenta. Assim era o ano de 1974. Quem governava o país era Ernesto Geisel. O general assumiu o Brasil com notáveis obras em construção, como Geisel se referia ao seu antecessor, Emílio Garrastazu Médici. A população estava sofrida, cansada, queria o fim da censura, o fim das torturas, o fim da ditadura. Nós admitimos hoje em dia diferentes ideologias. Todos nós tendemos e procuramos ser, nas melhores condições possíveis, democratas. Mas a democracia não é uma só. Ela varia, inclusive, com a natureza e a mentalidade do povo. Foi no governo do general Geisel que começou a abertura. Lenta, gradual e segura. Muito bem, gente. Como vocês puderam observar, o general Geisel, ele fazia parte de uma linha mais branda da ditadura civil-militar. Os primeiros presidentes que foram abordados aqui deste período, eles faziam parte de uma linha mais dura, de uma linha que acabou endurecendo o regime com a decretação ali dos chamados atos institucionais. A partir daí, a partir de 74 em diante, quando o Geisel assume, ele acaba adotando uma política de abertura para a volta de alguns políticos, alguns cantores, alguns artistas que estavam exilados naquele período, ou seja, que estavam fora do país pelo fato de terem sido extraditados ou até mesmo terem fugido do regime ditatorial no Brasil. O Geisel, ele acabou assumindo a presidência da República no dia 15 de março de 1974. Ele era gaúcho e veio para o Rio de Janeiro, para a escola lá de militares, de oficiais, que fica na cidade de Realengo. Acabou se formando e seguindo a carreira militar, e durante o processo do próprio regime civil, ele acabou sendo eleito. Uma observação: as eleições naquela época, elas eram feitas de forma indireta. Não houve, durante o regime civil-militar, uma democracia, como ele mesmo aponta ali no vídeo, em depoimento. O que houve, na realidade, foi uma votação indireta. O Geisel, ele tinha como vice o Adalberto Pereira dos Santos,
né, que acabou fazendo a composição da sua chapa política, e ele pertencia à Arena. Na época, o ato institucional número 5 acabou extinguindo os partidos políticos e houve ali uma bipolarização, ou seja, uma divisão entre dois partidos, né, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a Arena, que pertencia à ideologia militar ali, e essa sigla, Arena, significa Aliança, né, Renovadora Nacional, que tinha a sua base política também ali dentro, né, basicamente, né, dos militares. O governo Geisel em si, ele vai se caracterizar por essa abertura política, pois ele acaba, né, de certa forma, revogando o ato institucional número 5, que foi o ato, eu diria, que é ali mais severo deste período. O Geisel assumiu o governo prometendo algumas coisas, né, à população brasileira de uma maneira em geral. Entre elas, o retorno à democracia por meio de um processo gradual e teoricamente seguro, que seria essa redemocratização. E o que significa esse termo, redemocratização? É trazer à tona, é trazer de volta, pelo menos em tese, porque ainda depois do governo Geisel, nós tivemos ainda o governo do Figueiredo, a democracia para o país. Esse período também ele é denominado de período de distensão, né, que é um período, na verdade, que vai tentar trazer de volta essas pessoas que estão fora do país, que estavam ali exilados, que estavam sofrendo, né, determinadas pressões, até mesmo não só políticas, mas muitas delas, né, muitas dessas pessoas ameaçadas de vida. Esse projeto, denominado de redemocratização, que é concebido pelo presidente Geisel, previa a adoção de um conjunto de medidas políticas, né, de caráter liberalizante, cuidadosamente controladas pelo Poder Executivo Federal. Quando eu falo Poder Executivo Federal, é o próprio governo brasileiro naquela época. Entre as principais medidas do general Geisel, aí eu trago uma foto para vocês como forma de representação, inclusive a mesma foto ali, a mesma imagem que encontra-se naquele vídeo que nós acabamos passando para vocês. E entre as principais medidas do seu governo, é válido salientar que ele foi o responsável por criar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele acabou pegando carona num projeto anterior, que ele acabou sucedendo ali o Garrastazu Médici, que tinha feito também uma política voltada para o desenvolvimentismo, no Brasil, e que acabou recebendo a alcunha de milagre brasileiro, na época. Isso aí antes do Ernesto Geisel assumir. Pois bem, o que é que ele acabou fazendo? Ele acabou fazendo um segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Entre essas ações mais pertinentes, ele acabou, criando um programa na época, chamado de Programa Proálcool, na tentativa de tentar superar a crise mundial do petróleo. É isso que ocorreu basicamente entre as suas principais medidas. Também durante o seu governo, ele acabou inaugurando algumas obras, entre elas os metrôs no Rio de Janeiro, também na cidade de São Paulo, e dentro da plataforma energética do seu governo, ele também investiu na eletricidade, fazendo aí a usina de Itaipu. Porém, nem toda a sua projeção política e sua política econômica deu certo. Por que isso aconteceu? Porque o endividamento do Brasil também aumentou nesse período, principalmente com a volta da inflação e o aumento da chamada dívida externa. Para que todo o país possa progredir, isso basicamente tem um preço. E que preço é esse? Qual é o preço do desenvolvimento? Investimentos, principalmente os que são voltados para o setor da industrialização. E para que isso ocorresse naquela época, fez-se necessário empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, mais conhecido popularmente como
né? Outras coisas, outras situações também ocorreram dentro do seu governo. Uma delas, a suspensão parcial da censura, né, que tinha sido feita aos meios de comunicação da época, o rádio, a televisão, e a revogação, mesmo que de forma gradativa, de alguns mecanismos que foram mais incisivos, mais explícitos, da coerção legal, que tinham sido instituídos pelo próprio regime militar e que estava em vigor, que cerceavam, o direito de liberdade das pessoas, cerceava esse direito de democracia e os chamados direitos individuais e direitos constitucionais. Durante a fase do regime civil-militar, nós tivemos essa característica principalmente nos 3 primeiros governos. Lá no começo com o Castelo Branco, depois, posteriormente, com o Arthur da Costa e Silva, e no terceiro momento lá com o Emílio Garrastazu Médici. O governo do Geisel ele vai se caracterizar por essa tentativa de abertura, por esse retorno. Ele acaba revogando o ato institucional número 5, mas eu diria particularmente que o seu governo acabou manchado porque foi durante o período em que ele esteve no poder que aconteceu o emblemático caso do assassinato, eu diria dessa maneira. Alguns colocam como suicídio, mas as circunstâncias na época, foi a cena do crime ali, foi toda montada, no caso do jornalista, do Vladimir Herzog, que acabou sendo preso, torturado, e foi encontrado morto, mas eu nunca vi ninguém se enforcar sentado. Uma coisa que, inclusive, a Comissão Nacional da Verdade está investigando, e foi um fato lamentável naquele período, e isso, de certa forma, acabou manchando o seu governo, mesmo ele tendo contribuído aí para o processo gradativo, lento, de redemocratização do país. Logo em seguida aí, eu trouxe um periódico da época, o Jornal do Brasil, que traz uma mensagem para ali, naquela época, tentar, eu diria, que mexer com a opinião pública, dar uma sacudida no regime, que diz o seguinte: o presidente acha cedo para revogar o AI-5. Criou-se um clima de expectativa, de ansiedade, mas acabou que o ato institucional número 5 ele foi revogado, e isso contribuiu, mesmo que de maneira tímida na época, para que a democracia pudesse voltar ao país. É isso? Então, gente, depois dessas breves explicações, desse breve comentário, vamos agora fazendo e aprendendo. Descreva de que maneira o Geisel pretendia restabelecer, nesse termo aí se refere a trazer de volta, a democracia no Brasil. Ora, o principal objetivo do Geisel, necessariamente, a gente não pode afirmar que era o restabelecimento dessa democracia. A gente vai ter, de fato, algumas circunstâncias que irão levá-lo ali a tentar trazê-la de volta. Mas o regime civil-militar ele foi pautado, como nós sabemos, por uma política, além de desenvolvimentista, também por uma política de violências, de torturas. Não foi só isso que aconteceu, mas infelizmente esses fatos que eu acabei de citar ocorreram. Mas a pergunta ela se refere basicamente de como ele pretendia trazer de volta a democracia. Na realidade, ele abrindo novamente o país para que as pessoas que estavam fora, exiladas, voltassem, já foi uma maneira ali de tentar proporcionar essa chamada abertura política, Então, entre as suas medidas, eu destacaria essa com maior propriedade. No momento, ela serve aqui para nos apontar como uma resposta, como uma direção. Depois desse pequeno esclarecimento, eu procurei ser bem sucinto e não apontar mais caminhos para que vocês, pelo menos, compreendam o contexto. Vamos agora aprender a aprender.
bem, já estamos de volta, gente. E no nosso Aprender a Aprender de hoje, nós vamos evidenciar o quinto e último presidente militar daquele período. Quando eu digo daquele período, o período dessa ditadura civil-militar durou aproximadamente 21 anos, que foi de 1964 até 1985. Esse último presidente, o Figueiredo, ele vai assumir ali, próximo à década ali de 1980, do século XX, e vai ficar até meados de 85. E para a gente entender esse contexto, esse processo, eu trouxe um vídeo para vocês que tem o título de O Fim da Ditadura no Governo Figueiredo. Vamos lá assisti-lo. Mas só em 1979, no governo João Figueiredo, que entrava em vigor a lei da anistia, ou do perdão. Alguns julgavam certa e outros criticavam por estar incompleta, mas a grande maioria, entretanto, concordava num ponto importante. A lei da anistia era o passo decisivo para a reconciliação nacional, sem a qual o país não poderia deixar a ditadura apenas no passado. A anistia colocava em cena uma democracia baseada no respeito aos direitos humanos. Muito bem, gente. O vídeo focou basicamente o que nós caracterizamos como a chamada lei da anistia. Ora, o que foi essa lei da anistia? O que é que basicamente ela trazia de novo naquele período? A anistia em si significa, em termos ali proporcionais, se nós fôssemos traçar ali um paralelo, um sinônimo, significa perdão, Agora, é contraditório algumas situações que existiram, porque essa mesma lei da anistia, ela foi modificada. A lei original, que foi apresentada como emenda constitucional, uma emenda à Constituição brasileira, ela previa uma pena mais dura em relação aos crimes que foram cometidos por esses mesmos militares durante o período da ditadura, mas infelizmente ela sofreu essa modificação e a maioria das pessoas que cometeram essas abominações contra civis na época acabaram não sendo, digamos que presos ou terem pago por esse crime hediondo que cometeram durante esse período. Na realidade, a anistia era um passo imprescindível para o processo da redemocratização. Ela não girou só em torno do perdão aos militares. Ela também se estendeu às pessoas que estavam exiladas em outros lugares e acabaram voltando para o Brasil, como eu também já citei aqui anteriormente, inclusive alguns personagens históricos importantes para o nosso processo historiográfico, o próprio Paulo Freire, o Miguel Arraes, o Arthur aqui no Amazonas, enfim, uma série de nomes de políticos, cantores. Nós tivemos o Gilberto Gil, entre outros. Então esse processo acabou trazendo de volta essas pessoas para o Brasil. Com essa anistia, os chamados presos políticos acabaram ganhando a liberdade. Os exilados puderam fazer esse retorno ao país. Em fevereiro de 78, foi criado no Rio de Janeiro um comitê específico para isso, que foi o Comitê Brasileiro pela Anistia, conhecido popularmente como o CBA, que era a sigla que classificava, de uma maneira em geral. Outras características do governo Figueiredo, eu também vou trazer aqui para vocês, para que vocês possam entender como esse processo gradativo de redemocratização acabou sendo concretizado. Entre eles, entre essas ações, o Figueiredo acabou abolindo o sistema bipartidário. O que foi o sistema bipartidário? Lá atrás ainda, quando o AI-5 foi decretado, houve a extinção dos partidos políticos. E os partidos, eles, na realidade, eles se resumiram a apenas dois ali, que era o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que era ali vinculada aos interesses dos militares. Pois bem, para que os partidos políticos pudessem votar, esse bipartidarismo ele foi
excluído, né? Ele foi tirado, né, de cena e houve a volta dos partidos políticos. Essa volta dos partidos políticos, ela pode ser classificada como o chamado pluripartidarismo. O que é o pluripartidarismo? São vários partidos que irão retornar e alguns irão fazer esse retorno com o nome modificado na legenda. Por exemplo, a Arena passou a se chamar, a ser conhecida como PDS. Um novo partido aí surgiu, mas que atendia, basicamente os interesses dos militares. E o MDB ganhou também mais uma letra. A sigla passou a ser PMDB. Ou seja, nós tivemos, dentro dessa conjuntura política, algumas modificações. Mas nem tudo, vocês podem observar que o momento ali era um momento conturbado dentro de uma perspectiva política. Já na perspectiva econômica, o legado que foi deixado tanto pelo Médici quanto pelo Geisel acabou estourando ali um colapso econômico no governo Figueiredo. Ele até que tentou, de certa forma, conter o avanço da inflação, o aumento da dívida externa, e para isso ele chamou de volta para o governo o Delfim Neto, que acabou ali assumindo o cargo de ministro da Fazenda, que é o mesmo cargo que na atualidade ocupa o ministro da Dilma, o Joaquim Levy, para tentar reorganizar as finanças do Brasil e dar uma nova reorientação da política econômica. Quando chega próximo ao final do seu mandato, houve, eu diria que, outra iniciativa promovida ali pela política nacional, com a tentativa de realmente trazer essa democracia de volta, que foi a chamada emenda Dante de Oliveira, que aconteceu entre a transição ali de 1984 para 1985, mas, como eu disse aí no enunciado, ela é uma emenda, trata-se de uma emenda à Constituição, e ela acabou não passando. Mas mesmo ela não passando, as eleições elas acabaram ocorrendo, só que não aconteceu como acontece na atualidade. Hoje em dia, nós elegemos de forma direta os nossos governantes. Naquela época, as eleições eram indiretas. Houve eleições indiretas para presidente e essas eleições acabaram, mais adiante, levando o Tancredo Neves a assumir a presidência do Brasil. A fim de fazer um processo de desarticulação desse movimento pró-anistia, o presidente Geisel acabou promulgando em 78 vários decretos-leis, revogando a maior parte das leis, com exceção, inclusive, do ato institucional número 5. Na realidade, vocês podem perceber que, quando chega o governo do João Batista Figueiredo, há uma mudança de paradigma, tanto da perspectiva política, quanto da própria perspectiva institucional do governo. Ou seja, algumas ações que foram feitas naquele período tinham ou tiveram, naquela metade ali da década de 80, eu diria que efeitos colaterais mais positivos no sentido de trazer de volta essa democracia, para que houvesse essa articulação. É nesse sentido que o movimento vai emergir com muita força, vindo principalmente das ruas ali, porque o povo, quando se une, ele tem muita força, que foi um movimento classificado de Diretas Já. O movimento Diretas Já, ele foi um movimento de grande participação popular que mexeu com a nossa história recente, essa história política recente do Brasil. Ele vai começar ali em 1983, mas eu diria até que antes, ali no final da década de 70, alguns outros movimentos, eu diria que paralelos, acabaram também contribuindo para esse processo, como no caso específico das greves que ocorreram
no chamado ABC Paulista, que é uma região ali da cidade de São Paulo, onde agrega várias fábricas e também tem uma trajetória muito forte do chamado movimento sindical, né? Esse movimento de diretas fazia ali uma proposta de eleições diretas. Lembram-se que eu disse a vocês que as eleições eram indiretas naquele período, né, para o cargo de presidente da República. Aí eu trouxe para vocês, mais adiante, uma imagem aí que representa a reivindicação da grande maioria popular pedindo esse movimento de eleições diretas de maneira imediata. Na faixa traz aí a reivindicação de artistas e de intelectuais da época. É nesse sentido que algumas personalidades acabam se destacando naquele momento, né, tanto do meio artístico quanto do meio intelectual. Que eu já citei alguns aqui, mas também nós tivemos outros, né, inclusive a pedido aqui do chat público, né, algumas sugestões acabaram surgindo, né, para tocar a música do Geraldo Vandré. Nós tínhamos naquela época, né, o próprio, eu diria, Tom Zé, né, um dos que, né, se manifestaram diretamente contra esse processo, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, né, o próprio Paulo Freire, que acabou criando na década de 60, né, uns 20 anos atrás desse período, um movimento chamado, né, MDB, né, um movimento que acabou reunindo ali uma série de intelectuais naquele período que tentava desarticular esse governo militar no Brasil. Para vocês que não viveram, né, a grande maioria dos alunos aí, os mais jovens, que não viveram esse período, e hoje em dia, pelas mídias sociais aí, as redes sociais, parte da imprensa estão reivindicando, né, entre aspas, a volta dos militares, são pessoas desavisadas e que precisam ler um bom livro de história para que não peçam a volta de um regime que segregou, que torturou, né, e que causou tantos danos à família brasileira, às comunidades tradicionais. Então vamos repensar nesse sentido e não vamos exigir ou pedir a volta de um regime que cerceou a nossa liberdade e que deixou, né, durante seus 21 anos várias vítimas. Depois dessa breve explicação, vamos fazendo e aprendendo. Muito bem, gente. No nosso Fazendo e Aprendendo, né, desta noite, eu trouxe para vocês outra pergunta, uma pergunta relativamente simples, que eu acredito que vocês não terão dificuldade em respondê-la, tá? Ela diz o seguinte: de acordo com o que acabamos de destacar sobre o governo do João Figueiredo, defina o que foi a anistia e o que foi as diretas já, tá? Ou seja, um breve resumo aí do que nós vimos nesse segundo momento dessa segunda aula de hoje. Basicamente, a anistia, né, como muitas comunidades aí colocaram, né, muito bem, inclusive parabenizar, né, praticamente todos, né, com as respostas que foram dadas, foi o perdão, os políticos ali, os artistas, as pessoas que tinham, né, estavam sob regime, né, de exílio fora do país e que acabaram sendo anistiados, sendo perdoados. Só que essa lei da anistia, ela funciona como uma faca de dois gumes, se nós fôssemos fazer uma análise mais direta. Porque a lei original, ela previa, de certa forma, até uma punição para militares também que estavam envolvidos, e isso acabou sendo modificado. Eu acredito que pelo temor de haver uma enxurrada de indenizações, provavelmente, muitos desses documentos, praticamente todos desse período, estão guardados aí sob segredo de justiça, né? Isso deveria ser aberto, como ocorreu em outros países onde houveram ditaduras, como na Alemanha, no Chile. Mas aqui no Brasil, infelizmente, as coisas são diferentes, tá? E a questão da direta já, ou das diretas já, é um movimento basicamente ali de cunho popular que reivindicava as eleições diretas para presidente da República, tá? Ficam com Deus, uma excelente noite e até amanhã.